Sábado, 31 de maio de 2025. Alô, meu amigo, alô, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amados e amadas do Senhor. Aqui, de novo, o irmão Elias, mais uma porção da palavra do Senhor para nossa meditação e edificação. Eu gostaria de hoje partir do versículo 16 de Efésios. Efésios 5,16 diz que nós temos que remir o nosso tempo. Nós temos que remir o tempo, porque os dias são maus. Amado, amada, isto foi escrito há 2 milênios. O Espírito Santo de Deus inspirou Paulo para que Paulo falasse isso para nós hoje. Há 2000 anos atrás foi escrito e serve para nós hoje. Principalmente hoje. Tanta tecnologia nos cercando, tanta coisa roubando o tempo que não é nosso. Nós sabemos que o tempo pertence a Deus. Mas nós, que dizemos que somos servos de Deus, muitas das vezes entristecemos o Espírito Santo de Deus pelo fato de não darmos valor à palavra de Deus que nos leva à vida eterna. Principalmente nós, que somos evangélicos, que somos cristãos, que dizemos que queremos servir a Cristo, mas no fundo não valorizamos, não damos valor, nós não queremos nem saber da palavra de Deus. A gente sabe que o nosso espírito, a nossa vida espiritual, depende do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Nós sabemos que qualquer organismo vivo, se não se alimentar, morre. E não é diferente no campo espiritual. Sem o alimento espiritual, nós somos apenas zumbis. Estamos indo e vindo, mas somos mortos. Então Paulo diz: remir o tempo, porque os dias são maus. Porque hoje, especificamente hoje, já desde o tempo de Paulo, mas especificamente hoje, especificamente nos dias de hoje, tantas distrações, redes sociais, aplicativos que nos conduzem a filmes e novelas, e tudo mastigadinho, mas tudo armadilhas para nos afastar do Senhor. E na maioria das vezes, na maior parte do tempo, nós não temos consciência, nós não atinamos para isto. E Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu isso, que nós deveríamos trazer sempre isso à lembrança. Porque, quer ver, o Espírito de Deus se preocupa porque sabe que você e eu, nós temos um tempo determinado para a nossa vida aqui. Para nós vivermos aqui, nós temos um tempo determinado por Deus. E quando a morte vem, acabou, fechou os olhos, acabou, não tem mais volta. O que eu tenho que fazer com relação a amar, provar que amo a Deus, é hoje. Mas hoje nós estamos perdendo estamos perdendo muito tempo em redes sociais, aplicativos, filmes, novelas, seriados, enfim, então é muita chupetinha do diabo para que nós percamos tempo e não nos alimentemos com a palavra do Senhor. 2 homens de Deus, 2 servos de Deus choraram e choraram muito. Um deles foi o apóstolo Paulo, quando escreveu aos Romanos, capítulo 9, verso 1. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: olha, eu tenho uma profunda tristeza, uma dor em mim, porque eu constato que as pessoas que são como eu, romanos, aliás, como eu, judeus, hebreus, não estão no caminho do Senhor. São hebreus, dizia Paulo, sim, eleitos, sim, mas fora, desprezam ao Senhor. E Paulo sentia uma dor muito grande, ele disse isso em Romanos capítulo 9, que ele sentia uma dor muito grande, uma tristeza muito grande, por causa dos hebreus que, segundo a promessa, seriam os
bem-aventurados diante do Senhor, mas desprezaram o Senhor Jesus. E agora Paulo sentia tristeza, porque Paulo antes perseguia também os cristãos, mas agora ele tinha os olhos abertos, ele conseguia ver o quão distante estava ele e quão distante estão agora, no momento que ele escreveu a carta, os irmãos hebreus. Outro homem, eu falei 2 homens que choraram, 2 homens de Deus que choraram. O outro homem foi o Filho unigênito do Senhor Jesus Cristo, o primogênito, unigênito Filho de Deus, também chorou. Lucas registrou isso no capítulo 19, Lucas 19, 41. A Bíblia diz que Jesus, chegando em Jerusalém, olha, Jerusalém, a cidade eleita, a cidade do povo de Deus, o lugar onde estava o templo do Altíssimo. Pois é, Jesus, ao chegar nessa cidade, de longe, quando ele avistou a cidade, ele chorou. Mas Jesus não chorou porque, agora eu vou ser morto. Não, Jesus chorou de tristeza em ver o povo eleito, os judeus, e sabendo Jesus o que iria acontecer, sabendo Jesus o estado deplorável que estava aquela nação eleita, semente de Abraão, mas desobedientes, não dando atenção à palavra do Senhor. Então Jesus chorou. Veja bem, meu irmão, Jesus chorou. Paulo sentiu uma tristeza muito grande também, com lágrimas, ele suplicava ao Senhor. E nós, hoje, vez em quando, nos surpreendemos, o inimigo querendo nos arrastar para as estações da vida. Mas aquele que permanece vigilante acorda, Deus acorda. Mas a gente sente com tristeza que tem pessoas que não acordam. Meu Deus, dá vontade de chorar de verdade. Porque a gente constata que tem muitos irmãos e irmãs, às vezes até irmã de oração, irmão que tem cargo na congregação e tal, mas, oh meu Deus, não pega na Bíblia para nada. É televisão, é rede social, é filme, é série, é fofoca, mas nada de Deus. Isso não dá Isso não dá uma profunda tristeza em ver essas pessoas enganadas, pensando que são servas de Deus, que no fundo, não tem nada de Deus. Não dá tristeza em você? Não dá tristeza em você ver quão distante essas pessoas estão dos caminhos do Senhor? E tem mais, não adianta você falar. Quando você fala, essas pessoas se irritam, voltam-se contra você. É como a Bíblia diz, é como querer dar pérolas para porcos. Meu irmão, está difícil. Portanto, se você ainda não foi apanhado por essas astutas ciladas do diabo, não, Deus não te proíbe de ver televisão, Deus não te proíbe de distrações, não. Você tem direito à recreação, sim, mas olha, buscai primeiro e com mais frequência o reino de Deus. Que Deus nos abençoe, dando-nos os olhos bem abertos para essa realidade triste. E que Ele possa nos ajudar a tirar nossos pés desse caminho que levam para o inferno. Pense nisso. Fique em paz.